Boa noite a todos. O governo do Irã não se manifestou ainda em relação à postagem, à afirmação do presidente americano de que o líder supremo iraniano estava morto. Na verdade, o governo iraniano, a agência estatal iraniana, disse mais cedo que uma fonte próxima ao gabinete de Khamenei afirmou: "Posso dizer com confiança que o líder da revolução está firmemente no comando da situação." Nesse momento, o Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido aqui em Nova York. Agora há pouco o embaixador americano para a ONU, Mike Waltz, disse o seguinte, que a diplomacia não adianta onde não há uma vontade genuína de encerrar agressões. E troca de agressões é o que ainda continua acontecendo no Oriente Médio nesse momento, Trali. Entre Irã e vários outros países, a gente tem informação que 21 pessoas ficaram feridas em Tel Aviv com um ataque nos últimos minutos. Obrigado. A gente volta então a qualquer momento. Cobertura completa para você também no JN, 8h30, hora de Brasília. Não perca. Até já. Desde a madrugada de hoje, Estados Unidos e Israel bombardeiam pesadamente o Irã com o objetivo de destruir o poderio militar e de derrubar o regime dos ayatolás. A resposta iraniana veio na forma de ataques a Israel e a outros 7 países do Oriente Médio. Agora à noite, o presidente Donald Trump anunciou a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Mas o regime iraniano ainda não reconheceu essa morte. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Cimente, ao vivo de Nova York. Boa noite, Carolina. Boa noite, Trali, boa noite, Aline, boa noite a todos. Pois é, o presidente americano fez esse anúncio nas redes sociais. Donald Trump escreveu o seguinte: Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Aí ele disse que os bombardeios pesados e precisos vão continuar ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançarmos a paz. O governo do Irã ainda não se manifestou sobre essa publicação de Donald Trump, mas Trump não foi o único. Uma fonte do alto escalão do governo israelense também falou para a agência de notícias Reuters que o corpo de Khamenei tinha sido encontrado e, portanto, que ele estava morto. O Irã não reconhece a morte do líder supremo. Diz que Khamenei está vivo e no comando da situação. Mas as imagens de satélite mostram exatamente o que aconteceu com o complexo onde vivia e trabalhava o líder supremo do Irã. Foi completamente destruído pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos. Mostra que realmente não sobrou praticamente nada ali. Agora, a questão é a seguinte: Khamenei estava ali naquele momento do ataque? Isso a gente não sabe. Trali, Aline. Obrigada, Carolina, até já. O anúncio da morte de Ali Khamenei aconteceu 15h30 depois do início dessa ofensiva contra o Irã. A operação militar, batizada de Fúria Épica, começou exatamente 9h45 da manhã do horário de Teherã, 13h15 da manhã no Brasil. Instantes depois, as primeiras explosões sacudiram a capital do Irã na hora do rush. Hoje era o primeiro dia útil da semana para os iranianos, com escolas e comércio funcionando. Vídeos mostram o desespero dos moradores de Teherã. E por toda parte, colunas de fumaça se espalhavam pelo céu. Na capital, o foco dos ataques foram prédios do governo. Imagens de satélite mostram a destruição do complexo que funcionava como escritório e residência do líder supremo Ali Khamenei. O palácio presidencial também foi alvo dos mísseis americanos e israelenses. No total, os bombardeios atingiram 24 das 31 províncias do Irã. Além da capital, os ataques miraram regiões perto da fronteira e a terceira maior cidade iraniana, Isfahan, onde fica uma das principais usinas do programa nuclear. No sul, um ataque na cidade de Minab atingiu uma escola. Imagens que rodaram o mundo mostram os moradores tentando encontrar sobreviventes. As autoridades locais falam em mais de 60 mortos. Sob esses escombros, estudantes estão enterradas, gritava esse homem. O sangue das nossas alunas ficou nesses cadernos. A escola primária para meninas fica ao lado de uma base naval da força militar mais poderosa do país, a Guarda Revolucionária do Irã. No meio da madrugada, nos Estados Unidos, Donald Trump publicou um vídeo confirmando a operação. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano.
E também garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear. Trump disse que preferia ter feito um acordo com o regime, mas que as negociações não levaram a lugar nenhum. O presidente americano disse também que vai obliterar o programa de mísseis e aniquilar a marinha do Irã. Ele exigiu que a Guarda Revolucionária do país se renda. Disse que daria imunidade aos que entregassem as armas. Aos cidadãos iranianos, Trump pediu que permaneçam abrigados e não saiam de casa. Bombas cairão por todos os lados. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele estará pronto para ser tomado por vocês, afirmou o presidente. Essa será provavelmente a única chance em gerações. O primeiro-ministro de Israel foi na mesma linha. Afirmou que a ofensiva vai criar as condições para que o povo iraniano se livre de um regime assassino. As Forças Armadas israelenses declararam que os ataques atingiram 500 alvos, principalmente sistemas de defesa iranianos e também lançadores de mísseis usados para atacar Israel. Após as primeiras explosões, centenas de iranianos pró-governo foram às ruas para pedir vingança contra os Estados Unidos e o fim de Israel. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que a guerra de Netanyahu e Trump contra o Irã é totalmente gratuita, ilegal e ilegítima. No fim do dia, a imprensa iraniana divulgou o número de vítimas calculado pelo Crescente Vermelho: 201 mortos e 747 feridos em todo o país. O Irã retaliou com ataques a cidades israelenses e a aliados americanos no Oriente Médio. O regime também fechou uma das principais rotas do comércio global de petróleo, o Estreito de Hormuz. As explosões e traçantes que em conflitos anteriores só eram vistos em Tel Aviv ou Teherã, agora iluminam o céu das cidades mais ricas do Oriente Médio. O Irã disparou mísseis contra os Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia e Iraque. Todos esses países têm bases que abrigam militares americanos. Israel também foi atingido. Moradores do Bahrein filmaram o momento exato em que um míssil explode uma base naval dos Estados Unidos. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância na capital Manama. De noite, drones e destroços de mísseis interceptados atingiram pelo menos 3 prédios que ficaram em chamas. Em Dubai, nos Emirados, os ataques do Irã atingiram um bairro nobre e provocaram um incêndio perto de hotéis de luxo. Explosões ecoaram pela cidade. 4 pessoas ficaram feridas e o governo confirmou uma morte em Abu Dhabi. No Iraque, sistemas de defesa foram acionados na cidade de Erbil e interceptaram os disparos. 2 moradores morreram e 3 ficaram feridos em explosões perto da capital, Bagdá. Em Israel, as sirenes soaram por todo o país e a população correu para os abrigos. As forças israelenses interceptaram a maioria dos mísseis e drones iranianos, mas alguns furaram o bloqueio. Causaram estragos na região central do território israelense e também no norte. Um homem se feriu. Agora à noite, um bombardeio atingiu Tel Aviv. O ataque destruiu uma loja e incendiou carros. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas. A Guarda Revolucionária do Irã chegou a declarar que tinha atingido 14 bases e matado centenas de soldados americanos. Mas os Estados Unidos logo desmentiram. O Pentágono afirmou que se defendeu com sucesso de centenas de mísseis e drones, que os danos às instalações americanas foram mínimos e não impactaram as operações. A retaliação iraniana também mirou um gargalo na economia global. O regime anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas comerciais do planeta. Por lá, passam 20% da produção de petróleo e gás natural. Todos os dias, navios transportam cerca de 20 milhões de barris de petróleo pelo estreito. Ainda não está claro como os grandes produtores da região vão reagir. Pela madrugada, os ataques dos 2 lados da guerra continuaram. Agora à noite, os Emirados Árabes Unidos divulgaram mais detalhes dos incidentes que atingiram as cidades de Abu Dhabi e Dubai. Vamos de volta a Carolina Cimente, em Nova York. Carol.
Exatamente, Aline. Aconteceram vários incidentes. As autoridades, por exemplo, confirmaram que um drone foi interceptado e os destroços acabaram causando um pequeno incêndio na fachada externa do superhotel de luxo Burj Al Arab. E aí a Defesa Civil respondeu e imediatamente controlou o fogo. Não houve relatos de feridos nesse caso, mas em outros 2 casos aconteceram de terem feridos e também mortos. No aeroporto de Dubai, a informação é de que um dos terminais sofreu danos e 4 funcionários ficaram feridos. Já em Abu Dhabi, que é outra cidade ali dos Emirados Árabes Unidos, as autoridades disseram que no incidente 1 pessoa morreu e 7 ficaram feridas. Isso sem falar nos cerca de 1.600 voos para o Oriente Médio e também saindo do Oriente Médio que foram cancelados nas últimas horas, desde que esse ataque começou, pouco menos de 24 horas atrás. E agora há pouco o exército israelense afirmou ter concluído mais uma onda de ataques no oeste e no sul do Irã. Obrigado, Carolina. Portanto, os ataques continuam no Oriente Médio. E os ataques de hoje, o anúncio também da morte de Ali Khamenei, acontecem num dos momentos de maior fragilidade do regime que comanda o Irã com mão de ferro há quase 5 décadas. Depois que os ayatolás derrubaram a monarquia do Shah Reza Pahlavi em 1979, o Irã inaugurou um regime teocrático. O mais alto cargo do país se tornou o do líder supremo, que concentra os poderes político e religioso. Apenas 2 pessoas ocuparam essa função, o Ayatollah Khomeini até 1989 e desde então Ali Khamenei. O líder supremo também define a política externa, supervisiona o parlamento, nomeia o comandante da Guarda Revolucionária e indica os principais representantes do judiciário. O presidente do Irã responde basicamente pelas políticas econômicas e outras questões internas. Ele é escolhido em eleições diretas, mas todos os candidatos precisam ser aprovados pelo líder supremo. Essa estrutura autoritária e centralizadora vinha garantindo a permanência do Ayatollah Khamenei no poder, mesmo diante de crises econômicas e protestos. Foi assim na revolta contra o aumento da gasolina, em 2019. Na onda de protestos de 2022, desencadeada pela morte da jovem Mahsa Amini sob custódia da Polícia de Moralidade. E no início desse ano, nas manifestações que tomaram o país. A revolta começou no Grande Bazar de Teherã por causa da desvalorização da moeda. Iranianos insatisfeitos com a inflação e a piora nos serviços públicos saíram às ruas em centenas de cidades. E logo, os protestos passaram a refletir o cansaço da sociedade com o autoritarismo do governo. O regime dos ayatolás fez o que fazem as ditaduras. Bloqueou a internet, prendeu mais de 20 mil pessoas e reprimiu os manifestantes com brutalidade. As mortes confirmadas passam de 6 mil, mas ONGs de direitos humanos estimam que o número possa chegar a 30 mil. A repressão silenciou os protestos, mas não o desejo de mudança de boa parte da população. A economia não vai nada bem, principalmente por causa das sanções impostas pelo Ocidente, e os principais aliados regionais do país estão enfraquecidos. O ditador Bashar al-Assad foi deposto na Síria e os comandantes do grupo extremista Hezbollah, no Líbano, e do grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza, foram mortos por Israel. O Irã ainda tem a favor uma geografia privilegiada, especialmente pelo controle do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 da produção de petróleo mundial. O controverso programa nuclear iraniano é outra arma dos ayatolás, mas até hoje ninguém sabe ao certo o tamanho do dano provocado pelos bombardeios de Israel e Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas no ano passado. O regime iraniano conta ainda com a fragmentação da oposição. Nos protestos dentro e fora do país, o ponto em comum é a crítica ao governo atual. Mas até agora não surgiu um nome que una os iranianos como alternativa ao regime autoritário.
que comanda o país há quase 50 anos. Na hipótese de ele ter morrido, não muda nada na estrutura do regime. Absolutamente nada. A sucessão do Ali Khamenei já está decidida há anos. A estabilidade da força do regime, ela depende da guarda revolucionária, depende das forças armadas. O Ayatollah nada mais é que o líder espiritual da revolução. É isso. O presidente Donald Trump não pediu autorização parlamentar para começar a guerra contra o Irã. Coube ao secretário de Estado, Marco Rubio, informar os líderes do Congresso antes dos ataques. Horas antes de autorizar os ataques contra o Irã, Donald Trump apareceu em uma festa na Flórida. Dançou um pouco e saiu. Temos que ir trabalhar. Em seguida, Mar-a-Lago virou a sala de crise do governo americano. Hoje, Trump monitorou a situação e conversou com o primeiro-ministro de Israel. 17 dias atrás, Benjamin Netanyahu foi à Casa Branca para, segundo fontes do governo americano, pressionar Trump a não confiar no Irã. Em uma entrevista para o site Axios, o presidente americano disse que decidiu atacar porque entendeu que os iranianos realmente não queriam um acordo. Sobre a duração da operação militar, afirmou: "Eu posso ir por muito tempo e assumir o controle total, ou encerrá-la em 2 ou 3 dias e dizer aos iranianos: nos vemos daqui a alguns anos, se vocês começarem a reconstruir seus programas nucleares e de mísseis." Antes do ataque, o secretário de Estado, Marco Rubio, notificou líderes do Congresso. O líder da oposição no Senado, Chuck Schumer, criticou a ofensiva. O povo americano não quer outra guerra interminável e custosa no Oriente Médio, quando há tantos problemas em casa. Líderes do Partido Democrata criticaram os ataques sem aprovação do Congresso e defenderam uma resolução para limitar os poderes de guerra do presidente. O professor de Direito Constitucional, Bruce Ackerman, da Universidade Yale, disse que o ataque sem aprovação do Congresso é inconstitucional. Pela lei de 1973, o presidente precisa notificar o Congresso, que então deve votar pela aprovação do ataque. E depois, se um conflito de fato começar, há uma série de passos exigindo que o presidente obtenha autorização adicional, explicou o professor. The president shall notify Congress. Em 2 mandatos, Donald Trump autorizou 3 ofensivas militares contra o Irã. Em 2020, os Estados Unidos mataram o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Qassem Soleimani, no Iraque. No ano passado, conduziu o primeiro ataque em solo iraniano em décadas para destruir instalações nucleares. E agora, a operação militar mais ambiciosa, não apenas para destruir estruturas militares iranianas, mas para abrir caminho para derrubar o regime dos ayatollahs. O professor afirmou que o ataque ao Irã poderá afetar a popularidade de Trump e do Partido Republicano em ano de eleições parlamentares. Durante as campanhas, Trump repudiou completamente a noção de lutar guerras em nome de outros países, por qualquer razão que fosse. Agora faz o contrário. Ele começou uma guerra e os iranianos contra-atacaram. Parlamentares americanos afirmam que essa operação militar pode se prolongar por semanas. Vamos entender melhor isso com a nossa correspondente Raquel Krahenbuhl, direto da Casa Branca, em Washington. Bem-vinda e boa noite, Raquel. Obrigada, Trali. Boa noite a você, a Aline, a todos. Olha, o presidente da Comissão de Inteligência aqui do Senado, que foi um dos poucos, dos 7 congressistas avisados pela Casa Branca sobre um ataque, ele afirmou que a operação vai levar semanas e não dias, como Donald Trump prefere. Fontes aqui me disseram, Trali, que o presidente Trump não quer uma guerra prolongada, mas ele foi alertado pelos generais dele sobre esse risco, especialmente se o objetivo ali for derrubar o regime iraniano. Uma autoridade americana disse aqui aos jornalistas hoje que os Estados Unidos tinham indicativos de que o Irã pretendia atacar primeiro e que o número de vítimas seria maior se isso acontecesse e por isso o presidente decidiu agir antes. Em entrevistas
Hoje, durante o dia, Trump afirmou que ainda está aberto a uma solução diplomática. Hoje, também, ao longo do dia, ele conversou com líderes da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e também com o secretário-geral da OTAN. A Casa Branca agora prepara reuniões com senadores e deputados que exigem informações sobre os ataques ao Irã e já na próxima semana eles querem tentar votar uma resolução para limitar o poder do presidente de guerra. Trali. Obrigada, Raquel. Na ONU, na Europa e na Ásia, líderes mundiais demonstraram grande preocupação com a possibilidade de ampliação do conflito. A escalada não era dada como inevitável, mas ela veio e provocou reação imediata da comunidade internacional. O secretário-geral da ONU condenou o uso da força por Estados Unidos e Israel e também a retaliação pelo Irã. Antônio Guterres pediu a cessação imediata das hostilidades. A União Europeia anunciou conversas extraordinárias com os parceiros árabes no Oriente Médio. Num comunicado conjunto, França, Alemanha e Reino Unido disseram que pediram repetidamente que o Irã encerrasse o programa nuclear e de mísseis e não mais agisse para desestabilizar a região. Os três condenaram os ataques iranianos aos países vizinhos e pediram a volta das negociações. Separadamente, o presidente da França afirmou que a escalada é perigosa para todos e precisa parar. O Reino Unido confirmou que aeronaves britânicas participam de operações defensivas na região. O primeiro-ministro da Espanha criticou a ação militar e disse que ela contribui para uma ordem internacional mais instável. Em Moscou, Vladimir Putin convocou o Conselho de Segurança russo para analisar o conflito. O vice-presidente do órgão, Dmitry Medvedev, afirmou que as negociações americanas com o Irã eram apenas uma fachada. A Ucrânia adotou um tom diferente. O presidente Volodymyr Zelensky defendeu a firmeza dos Estados Unidos e voltou a acusar Teherã de fornecer drones à Rússia na guerra contra os ucranianos. A China expressou profunda preocupação e defendeu respeito à soberania do Irã. A Turquia se diz pronta a atuar como mediadora. O Canadá declarou apoio aos Estados Unidos. A ação militar faz aumentar a preocupação internacional. Entre a diplomacia sob pressão e o endurecimento dos discursos, o mundo agora tenta evitar que essa guerra se torne maior do que a região. Veja a seguir os efeitos da guerra na economia. Brasileiros relatam apreensão a cada alerta de bombardeio. Pela maior força militar montada pelos Estados Unidos no Oriente Médio desde a invasão do Iraque. Nas últimas semanas, os americanos foram fechando ainda mais o cerco na região. O ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel contra o Irã faz parte da maior ação militar no Oriente Médio em 2 décadas. Os Estados Unidos mobilizaram porta-aviões e navios de guerra no Oriente Médio, pelo menos 10 deles no Mar da Arábia e no Golfo Pérsico. 2 embarcações de combate ficaram a poucos quilômetros da costa iraniana. O Pentágono também enviou destroyers ao Mediterrâneo, perto de Israel, e mandou nesta semana para a costa israelense o maior porta-aviões americano, o USS Gerald Ford. Os ataques de hoje foram relatados em todo o país. Israel tem um apoio de cerca de 300 aviões de ataque e uma aeronáutica com experiência na região. Parte desse potencial conseguiu atingir alvos militares em diversas cidades no Irã. Do lado do Irã, a rápida retaliação contra ao menos 4 bases americanas na região e ataques a Israel seguiu o manual previsto. Ondas suscetíveis de drones e mísseis balísticos. Resta saber a eficácia. Ainda assim, o Irã conta com um dos exércitos mais poderosos da região, com um programa nuclear que preocupa o Ocidente e com uma geografia privilegiada, porque controla o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 da produção de petróleo mundial.
O professor de Relações Internacionais Kian Taibarsh, da Universidade de Colômbia, explica que esse é um confronto assimétrico, porque o Irã já usou pelo menos metade dos 3.000 mísseis que detinha num embate com Israel em junho do ano passado. O professor afirmou: isso quer dizer que o espaço aéreo iraniano está praticamente livre para aviões americanos e israelenses voarem. For US and Israeli airplanes to fly. Por isso, na avaliação dele, o conflito deve se estender por alguns dias ou semanas, mas não teria fôlego para uma longa duração. O Irã não tem uma força aérea moderna, não tem uma marinha moderna e não tem um exército moderno, afirmou. And they do not have really a modern army. Os ataques devem continuar por ar e mar. Isso porque o governo dos Estados Unidos não quer combates por terra que ameacem a vida de soldados americanos. Um risco em um ano decisivo na política dos Estados Unidos. É o que explicou ao Jornal Nacional o professor de estudos islâmicos da American University, Akbar Ahmed. Ele afirmou: os americanos não querem que seus militares estejam vulneráveis a ataques e possivelmente perdendo suas vidas. Mas guerras são sempre muito perigosas de se prever. O Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião de emergência para discutir o ataque ao Irã. Você viu agora há pouco o Felipe Coelho na reportagem e é ele que está ao vivo aqui conosco, direto, portanto, da sede da ONU em Nova York. Felipe, boa noite, bem-vindo. Oi, Trali, boa noite para você, para a Aline, boa noite a todos. A reunião aqui na ONU começou pouco depois das 6 da tarde, pelo horário de Brasília, e durou 2 horas. Foi uma reunião de emergência no Conselho de Segurança a pedido da França, China e Rússia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou que a oportunidade para uma solução diplomática tenha sido desperdiçada. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, diz que a operação teve alvos específicos e repetiu o que Trump vinha dizendo, que o Irã não pode ter armas nucleares. O embaixador do Irã afirmou que todas as instalações de forças hostis ao regime serão vistas pelos militares iranianos como alvos legítimos. O embaixador de Israel diz que o momento que os iranianos assumirem o controle de seu futuro estaria próximo. Amanhã, 1º de março, os Estados Unidos assumem por um mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Tralha, Aline. Obrigada, Felipe. Brasileiros que vivem no Oriente Médio relataram momentos de tensão e medo ao longo do dia por causa dos bombardeios. Por aqui, o governo Lula condenou os ataques ao Irã. A reação veio em nota do Ministério das Relações Exteriores. O governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Segundo a nota, os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz. O Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil. O Itamaraty fez um alerta: não viajar para o Irã, Israel e outros 9 países vizinhos. E para quem se encontra nesses países, o Itamaraty orienta a ir para abrigos próximos durante ataques ou bombardeios e só sair de casa se houver condições de segurança. O Itamaraty recomenda que em situações de emergência, risco à vida, é necessário acionar os consulados para a atuação imediata. 200 brasileiros moram no Irã. Em Teherã, em torno de 100. O embaixador do Brasil lá, André Veras Guimarães, criou um grupo por aplicativo para atender aos brasileiros. Mas a internet no país está cortada. O contato com ele só foi possível porque a embaixada tem sistema via satélite. Eu estou até agora ouvindo algumas explosões. Aqui em Teherã não tem bunkers. Então não é um país como Israel em que todos os prédios têm praticamente bunkers. A instrução é essa: olha, vamos nos abrigar, vamos evitar lugares onde há aglomeração de pessoas, né? Porque a indicação é que os ataques serão
dentro da possibilidade cirúrgicos. O consultor de software, Antônio, foi para Dubai a trabalho. Agora não consegue sair. No momento, o maior impacto é o cancelamento de todos os voos e o fechamento do espaço aéreo. Mais tarde, Antônio recebeu alerta de míssil no celular e teve que se proteger no subsolo do hotel. O repórter Ricardo Abreu estava num voo a caminho de Dubai, que teve que voltar ao Brasil. Próximo à costa da África, o piloto anunciou que a gente teve que voltar para o Rio de Janeiro, porque o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, no entorno do Irã, acabou sendo fechado por conta dos ataques. O carioca Paulo Matura é treinador de goleiros no Bahrein, onde uma base americana foi atingida. Os estrangeiros, né, a gente sente mais, não estamos acostumados. E eles dão todo apoio, todo recurso para a gente correr atrás e se ficar seguro. Tocam a sirene para poder avisar que interceptou um míssil. José mora com a mulher e 2 filhos em Carmiel, no norte de Israel. Ele disse que por ser dia sagrado, há menos gente nas ruas. A semana começa amanhã e as aulas já foram canceladas. Recebe os alertas pelo telefone das regiões da onde, quando o míssil ele sai do Irã, a gente teve que entrar no quarto de segurança muitas vezes, acho que eu já perdi a conta até hoje. Os ataques ao Irã têm potencial para mexer com a economia do mundo inteiro. O principal motivo é o preço do petróleo. O Irã tem a 3ª maior reserva do planeta. O aumento global nos preços já vem do início deste ano, quando Donald Trump voltou a fazer ameaças ao regime dos ayatolás. Desde janeiro, o preço do barril tipo Brent subiu quase 20%. Ontem fechou em $72,87. O Irã hoje produz menos do que o seu potencial, mas tem uma posição geográfica estratégica que interfere na exportação da produção dos países vizinhos. De 20% a 25% do petróleo e do gás natural consumidos no mundo passam pelo Estreito de Hormuz. O corredor liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. O Irã controla a margem norte e tem capacidade técnica para bloquear a navegação, o que poderia reduzir significativamente a oferta de combustível para o resto do mundo. Quem tem as cartas na mão não são os Estados Unidos. Quem tem a carta na mão são o Irã. Por um motivo muito simples, o Estreito de Hormuz. A expectativa de você ter menos petróleo, a expectativa de não saber onde comprar o petróleo que está faltando, faz o preço subir. Tá vendo? Isso tem uma carga perigosa para o mundo todo, mas especialmente para os próprios Estados Unidos. Os economistas afirmam que o aumento no preço do petróleo pode pressionar os índices de inflação no mundo inteiro, mas que a força desse impacto depende do tempo que o conflito vai durar. O economista André Perfeito alerta para as consequências se essa tensão continuar. Outros atores podem entrar, vamos dizer, no teatro de guerra. Estamos falando de China, estamos falando de Rússia, estamos falando de outras partes interessadas que não veem nesse conflito nada positivo. Exemplo muito claro, se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, a atividade econômica cai. E quem pode sofrer muito com isso é a própria China, mesmo porque a China importa muito petróleo. Então existe um jogo que eles não podem tensionar demais a corda, senão ele pode se generalizar. O especialista em relações internacionais Igor Lucena avalia como a instabilidade causada pelos ataques ao Irã pode interferir na economia mundial. Isso gera uma volatilidade muito grande nos mercados, isso diminui investimentos e faz com que grandes investidores e até mesmo os médios e pequenos não queiram investir ou criar novos processos produtivos, o que faz, obviamente, com que bolsas de valores tendem a cair, títulos de dívidas de países se valorizem, moedas como euro e dólar também fiquem mais fortes e toda a economia fica em um estado de espera até que, de fato, a gente veja um final ou o que vai acontecer com a administração política do Irã. Amanhã no Fantástico tem os bastidores de Israel contra a produção de armas atômicas no Irã.
Um documentário inédito no Brasil vai mostrar como forças secretas israelenses atuaram para impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Operações que envolveram roubo de documentos, sabotagens a instalações nucleares e assassinatos. E mais. Quanto tempo durariam semanas, dias, mas para alguns especialistas não passaria de poucas horas. Se confirmada, a morte do Ayatollah Khamenei seria suficiente para mudar o regime no Irã? E o que Trump espera lucrar com isso? A gente vai explicar as motivações dos países que apoiam o ataque e os riscos para o mundo de uma possível reação dos aliados do Irã. Um desembargador... Boa noite, Tralli, boa noite a todos. Pois é, durante todo o dia, o Irã ficou afirmando que o Ayatollah estava vivo ainda, mas agora à noite acabou vindo a confirmação de que ele morreu. Há pouco tinha sido anunciado que a filha dele, o neto, a nora tinham morrido, mas nada sobre ele. E agora está confirmado oficialmente. Foi anunciado que, em termos religiosos, né, que o Ayatollah agora está sendo... Ele foi martirizado. A família inteira morreu. A religião xiita tem esse histórico da martirização. O fundador da religião, Hussein, foi um mártir. Isso já no século, há mais de 1000 anos. E agora o Ayatollah se junta a Hussein como sendo mais um mártir da religião. Tem toda essa narrativa que agora os iranianos vão usar para dizer que o Ayatollah foi martirizado. A sucessão dele não está clara. Não se sabe ainda quem ele escolheu como sucessor. Tralli. Obrigado, Pontual. Ali Khamenei, portanto, morto no ataque coordenado, num bombardeio de Estados Unidos e Israel no Irã. A gente volta a qualquer momento, a cobertura completa também ao longo da nossa programação. Boa noite. Estados Unidos e de Israel. Ali Khamenei estava no escritório dele, na sede do governo em Teherã, quando ocorreu o bombardeio. A agência iraniana Fars publicou que o líder supremo da revolução foi martirizado. Ele comandou o Irã com mão de ferro por quase 40 anos. A notícia da morte de Ali Khamenei foi imediatamente celebrada nas ruas de algumas cidades do país. O Conselho de Ministros do Irã anunciou 40 dias de luto oficial e 7 dias de feriado nacional. E agora há pouco, sirenes voltaram a tocar na cidade de Haifa, no norte de Israel, numa nova onda de ataque de mísseis que saíram do Irã em direção ao território israelense. E os ataques continuam também no Irã. Novas informações ao longo da nossa programação. Boa noite. Boa noite.